com outra. Vai-se mandar lugares. E agora é melhor, homem. Se tinhas cavaram, ao sente em cima delas, como olor, cá em cima. Opa, paragem. Está para casa a sentar logo de repente. Pegue rondo. Eu e a minha gente. Tudo para trás por cima, ao fundo vou eu. Olhou para o outro. Vai-se mandar outra. Agora é melhor, homem. Carrega bem com esse sumido. Traz as pontas baixas, limpinhas. Isto, arrasta tudo. E a semente caiu. É, minha gente, ninguém viu. Ora com outra. Arruata, arruata. É o teu pai. Com outra. Onde está a questão? Os nossos plantios do Cerro é de janeiro até maio. Depois daí assim terminaram. Depois aí torna-se, então novamente de janeiro e maio, torna-se a plantar mais. É, minha gente, ninguém viu. Ora com outra. Arruata, arruata, aí vem. Traz tudo. Às vezes havia um despique assim entre as mandadoras. Sim, pois, já um despique. É a casa dos bancos, um atrás um do outro. É quando é realmente um mandador atrás do outro. Eu ia à frente, vamos supor, com uma manta e este senhor já vinha atrás de mim com outro grupo de homens. E por vezes as cantigas puxa até um mandador um ao outro. O seu nome? Manuel Oliveira Mariano. Nasceu cá? Nasceu, Galdouro. Trabalha na terra? É a mesma coisa, mas tive uma saída, apenas tive 11 anos empregado, na companhia do Carmo Monteiro. Tenho a vida de lavrador agora, como sempre tive antes, está certo, e esta coisa ainda não esqueceu. Abria-se a manta, punha-se o bacelo, tudo certinho, em carreira, que as mantas iam direitinhas, era alinhado, agora alinhei com o pé. Por exemplo, 5 bacelos ou 6, em hipótese, né? Conforme a terra, a largueza, né? Depois, no fundo, havia uma tira que se cavava que chamava-se do verde, porque a gente, os homens que andavam ao banco, enterrados até à cintura, não dava para tirar a terra toda. Mas andavam 2 homens por fora, é o que a gente diz, um direito e um esquerdo, um cavava uma enxada, outro cavava outra, depois a gente trazíamos o resto, já. Depois punha-se no bacelo, um homem sozinho, encarregado, punha um bacelo e uma cana, que era para o bacelo ficar marcado. Depois era enxertado mais tarde, ao outro ano, não é isso? Portanto, havia outro que punha mato dessa altura que se roçava, naquele tempo, que era para dar comer ao bacelo, para aguentar 3 anos ou 4. E uma fogueada de estume, que é como a gente chama aqui, em cada pé. Mas primeiro vamos um bocado de terra do solo cá de cima, em cima da raiz do bacelo, que não secava. De vez em quando aqui em casa ouvíamos sorrivas, por uns lados e por outros, porque muita gente para pôr as vinhas aquilo era tudo cavado à enxada. Havia um mandador, havia o que mandava, que andava então sempre a mandar o pessoal e as enxadas, e o princípio era mais ou menos assim. Elas vão paladear, é para teimar, com uma, outra, ainda outra. E onde vamos a ver? Com outra. Vai-se mandar lugares. Mas não tem que andar por fora, a mãe não anda. Ou mãe anda nos outros homens. Mas este trabalho era ingrato. E isto era ingrato que eu estou a explicar, não era para toda a gente, hein? Porque os homens têm que andar certinhos. Porque se andarem certos, um fica aqui, outro fica lá, depois já não deve arrancar a enxada. Fica preso, não é isso? É, cada um levava a sua, mas se eu ia mandava para a frente, ou por sinal da enxada, ou por falarem, eu tinha que acompanharem. Se ele ficasse atrás, estava o trabalho estragado. Deus nos ajude e nos conforte. Abre, rapaziada! Ou eu ou outro, né? Mas cada um tinha o seu mando, claro. Abre de gola! Ai, cheiro, tu na boca! Ai, chapéu, ai, espanhol, homens! Que é para vir o rastro para vir outra terra para cá, não é? Era um metro. Ai, cevada, joio e trigo, homens! Cevada, joio e trigo! Ai, assim faz andar o moinho, homens! Todos contentes comigo! Ai, isso é repetido! Cevada, joio e trigo! Ai, cevada, joio e trigo! Assim faz andar o moinho!
Ai, venha lá vinho pelo copo. Venha lá vinho pelo copo. Tirar desse mesmo vinho. A patroa ia logo buscar o garrafão. Porque não ninguém dava vinho, era só quando eu pedia. Que nós não estávamos todos bêbados. Aconteceu poucas vezes, aconteceu. Um bocadinho de mamanta uma vez. Isso vai manchar atrasada com o tábua no pescoço. Aquilo tem que ser muito juizinho. Havia um coisa de falar, depois 8 copos de vinho seguidos. Por isso é que depois não dava para o copo engana a gente. Era uma cabaça que eu levava. Cada um via a sua pinguinha. Estava também, gravada. A cabaça. A cabaça era minha. Estou a pegar outra vez ao trabalho. Ai, eu sou Manuel Mariano, homens. Eu sou Manuel Mariano. Depois os paus me consolo. Ai, ele levava o meu amor. Ai, ele levava o meu amor. E ele nem que fosse ao colo. Ora aí, melhor homem. Carrega bem com esse sonido. Traz as pontas baixas, limpinhas. Isto, arrasta tudo. Zanda à esquerda. Ora com outra. Arrota, arrota, aí vem. Traz tudo. Deixa e manda ao fundo. É claro, isto tem sido sempre assim. Agora daqui a avante pega a ver outras coisas mais superiores, mais modernas, não é verdade? À maneira que isto também os homens que cavam também já se foram quase todos embora. Já. Carrega bem com esse sonido. Traz as pontas baixas, limpinhas. A culpa não será dela, mas onde quer que chegasse calava violas e flautas, esganiçava vozes. A concertina cantava mais alto do que todos os instrumentos. E vingou, talvez por juntar em duas mãos, melodia e acompanhamento, enchendo de som todo o terreiro. Quantas toadas não perderam as suas curvas na rigidez de escala diatónica? Quantas tristezas não morreram às suas mãos de modo maior? Viajou do centro da Europa para aqui, falando línguas estrangeiras de xotes e mazurcas, valsas e quadrilhas, e por cá aprendeu fados e chulas, viras e malhões. Perdoou-se-lhe, pois, o mal que fez a tanta música que morreu à sua passagem, pelo bem que soube a quem canta e dança na cama do seu tocar. Toda a vida fui moleira, oh moleira, moleirinha. Toda a vida fui moleira, oh moleira, moleirinha. E ando toda empoeirada, mas é do pó da farinha. Ando toda empoeirada, mas é do pó da farinha. Nunca pensei que milho verde, ai que tanta manha sabia. Nunca pensei que milho verde, ai que tanta manha sabia. A recolha e água de noite e para se regar de dia. A recolha e água de noite e para se regar de dia. Thank you.
Como eu tocava cavaquinho, comecei por fazer um cavaquinho a partir daquele, desmontei aquele, já tinha estudado, já tinha lido umas coisas sobre os materiais, as escolas, o que devia ser feito para aquilo ser bem. E fiz aquilo sem qualquer compromisso e sem que não fosse esse, pá, fazer o meu cavaquinho, que era o instrumento que eu tocava. O facto é que aquilo saiu bem e depois aí a malta começou a ver, comecei a mostrar cheio de vaidade um cavaquinho que eu tinha feito, ainda por cima eu tocava e não sei quanto, e a malta começou-me a pedir que fizesse os cavaquinhos, na altura eram os cavaquinhos. E eu comecei a fazer, aquilo começou a sair bem, pronto, e a partir daí a coisa foi andando e fui fazendo outros instrumentos. Comecei por fazer guitarras, estava em Coimbra, era um sítio privilegiado para isso. Comecei por fazer a guitarra de Coimbra. Depois liguei-me ao GEFAC também, começavam a haver umas exposições de instrumentos, coisas ligadas ao Jocomete e ao Ernesto Veiga de Oliveira, e eu comecei cada vez a entrar mais nesse ambiente. Depois, quando houve o relançamento, penso que a segunda edição do livro do Ernesto Veiga de Oliveira sobre os instrumentos populares portugueses, foi aí que eu tomei conhecimento com a sanfona, da sanfona em si, aquele capítulo introduziu-me particularmente, e depois comecei a ouvir discos sobre sanfona, discos que comprava no estrangeiro, ou mandava vir, para perceber a sonoridade daquilo. E também sem compromisso nenhum, tal como tinha acontecido com o cavaquinho, resolvi fazer uma sanfona. Quando acabei aquilo até nem fiquei assim muito entusiasmado, pá, até aquilo soava e não sei o quê, mas portanto, eu nunca tinha tido contacto nenhum com o instrumento em si, eu fiz aquilo completamente no escuro. Portanto, comecei a tocá-la. Esta sanfona que eu tenho aqui já não tem nada a ver com as sanfonas que eu fiz no início, não é? Este já é um modelo totalmente desenhado por mim, porque a partir do momento em que eu fiz a primeira sanfona que eu calhou bem, eu quis foi desenvolver a sanfona. Fiquei muito entusiasmado também com ela. E, basicamente, a sanfona, isto é um violino mecânico, assim para leigos, o que quer dizer que o som é produzido por fricção, à semelhança do que acontece no violino, quando passo o arco nas cordas. Aqui é uma roda que roça nas cordas e as põe a vibrar. Depois, dentro desta caixinha que tem um teclado, estão os tempereiros que são que atacam às cordas. Não é o dedo diretamente, mas sim estas paletazinhas. E divide a corda e dando a nota correspondente. Depois, tem os bordões, que se podem pôr a tocar ou não.
No campo era todo dia, se for preciso, só a hora de comer é que não cantavam, mas era todo dia a cantar. Que tens tu, ó soldadinho, que andas tão triste na guerra, ou te lembras pai ou mãe, ou alguém da tua terra, ou te lembras pai ou mãe, ou alguém da tua terra. Não me lembro pai nem mãe, nem do leite que mamei. Lembra-me a amada donzela, na minha terra deixei. Lembra-me a amada donzela, na minha terra deixei. Toma lá, ó soldadinho, 7 meses vai à terra. Ao fim desses 7 meses, soldado volta para a guerra. Ao fim desses 7 meses, soldado volta para a guerra. Juntava-se uma rapaziada, em contato com o padre, não é? Com o parque da freguesia, e depois iam dar volta à freguesia a pedir esmola para as almas santas. Um levava uma campainha, quando chegavam às portas, tlim, 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 tlim. Depois, outro levava a bolsa uma saquita para porem o dinheiro. Chegavam à porta das pessoas, tocavam, e depois, tem noção de dar esmola para as benditas almas santas? Lá dentro respondiam, ou sim, ou não. No geral tu dizia que sim, não é? E depois, então quer cá de fora, quer canta ou que reze? Uns mandavam um rosário. Outros mandavam cantar. O primeiro verso era assim. À porta das almas santas bate Deus a toda a hora. Bem, mas as almas lhe responderam, oh meu Deus, que creis agora. À porta das almas santas bate Deus a toda a hora. As almas responderam, oh meu Deus, que creis agora. Deixeis o mundo, vinde já para a glória. Cuidamos nós de terra, já não somos os primeiros. Nossa companhia anda Jesus Cristo verdadeiro. O Virgem da piedade, a devoção nos obriga. Rezemos às almas santas, rezemos com alegria. Tormenta adoridora, do contínuo padecendo. Se são benditas almas no purgatório ardendo. Ouvi homens e mulheres deste povo auditório. A esmola se poderes às almas do purgatório. A esmola se poderes com devoção a dai. Ela atende as vossas mães, vossos filhos e vossos pais. Pais que possuíder repartirem vós. São António, se calhar a gente vai começar mesmo pelo início, de quando o senhor começou a aprender a concertina. Ah, sim, quando eu comecei a aprender, não aprendi com ninguém. Ninguém me ensinou. Eu tive que aprender por mim, por minha cabeça. E aos bailes, era pequenote. Até tinha medo de ir aos bailes ainda, tinha medo de andar de noite sozinho. Mas gostava de ouvir este e aquele, tal. Já começou a ouvir uns acordeões lá do Brasil, brasileiros. E tal, e aos bailes. Comecei a ouvir este e aquele e assim assado, já ia aprendendo umas coisas. Mas a respeito da concertina, foi esses senhores que vieram, que atuaram ali muito tempo. Ali na minha zona. Atuaram ali muito tempo. E eu gostava muito de os ouvir. Eles tocavam estes números antigos, não é? Estes números que eu sei. E aprendi-os, mas ia para casa, parece que levava aquilo no ouvido, pá. Encaixava-se no ouvido de uma maneira tal. Levava aquilo sempre, ia por aí fora sozinho até a minha casa, às vezes 1 quilómetro ou 2 quilómetros, ia com aquilo na cabeça. Chegava a casa, em lugar de ir dormir, pegava na concertina e ia tocar. E a minha mãe às vezes
assim, mas tu vais tocar para quê? Vai titar, tu tinha agora vens, isso vai titar. Eu disse assim, não, eu trago-as no ouvido, tenho que ir tocá-las. Tenho que ir ver se as toco como eu as ouvi. A primeira que eu tive, não sei como é que aquilo foi arranjado, que eu perdi, mas não sei de quem. Não sei quem é que me deixou, aquilo era tão bom e tão fraco que eu vendi por 15 escudos. Outro dia fui comprar outro por 50 escudos. Onde é que se comprava nessa altura? Era particular, era um tipo aqui que era aqui da Aljuriça. Também era danado por copos e queria doer, mas era filho de gente rica. Até era pena em ser tão bêbado como ele era. E tinha aquele sanfona, mas não era disto, já era uma concertina mesmo. Já era 12 baixos e 2 carreiras. Era boa, era uma Honor, mas um bocado antiga, mas estava boa. Fui lá, ele vendeu-me por 50 escudos, eu não tive mais nada. Toma lá 50 escudos e vou embora. No meio dos povos do planeta, o dançar que não seja prece é quase sempre o espaço de alívio que se segue ao cumprimento das obrigações. Antes da criação da indústria dançante, bailar era matéria de terreiro. Foi essa a dança que António Taboeira conheceu no tempo em que a sua concertina levava os corpos ao encontro uns dos outros. Fosse pelo que fosse, pelo jogo ou por motivações extra-coreográficas, a dança era coisa espontânea e partilhada, como a própria vida da gente. Um dia, alguém decidiu que o baile popular abandonaria o terreiro para subir ao palco. O baile deixou de ser coisa do presente e transformou-se no altar do passado. O entusiasmo descomprometido perdeu espaço em favor do entusiasmo associativo, federado e patrocinado. Entretanto, o tempo do lápis azul e da oficialização das expressões populares passou à história. Mas a dança parece ter perdido a vocação de terreiro, assumindo a ociosidade da nova vida como facto consumado. Aquilo eram bailes que começavam às 10 horas e era até ao sol nascer da manhã. Não era como agora. A gente agora é uma maravilha. A gente chega a 1 hora, 2 horas, vai embora. Pronto, acabou, vai-se embora. Não, naquele tempo não. Era até o padeiro vir. O padeiro às vezes vinha, elas faziam café, a gente bebia café. E aquilo era sol alto. Quando era dos sábados para domingos, era até sol alto. Toca a tocar, então elas dançavam, elas até quase que já caíam, agarradas a eles. Era o palmão. Quando eu era rapaz novo, até jogava ao meu peão, Eu jogava ao meu peão, até as meninas diziam, para ele o botar na mão, para
da sangueira. Freguesia da sangueira, eu meu nome é conhecido. E por andar no tabueira, também não é grande coisa. Na cauda da Cordilheira Central ergue-se a Serra da Lousã. A terra é pobre nestas encostas. Alguma era trazida do vale, em cestos, e depositada em estreitas varandas em que muros de xisto ajudavam a aplanar o declive da serra. Cultivavam-se ali as hortas com que se quebrava o fastio da castanha, sustento de todo o ano. Não havia espaço para cantigas numa terra de ladeiras e mato em que só as cabras estavam de bem com a natureza. Mas nas descidas à vila, em dias de feira e dias festivos, homens da serra descobriram um instrumento novo, quase uma orquestra. Pendurada ao ombro, um dia a concertina subiu a encosta para servir de cama aos fados e desgarradas. De eira, em danças de improvisado desenho, os corpos acharam outra razão de existir. Sr. Aires, a gente veio aqui porque este foi o sítio onde o senhor viu a luz do dia a primeira vez, não é? É verdade. No dia de 17 de junho de 1940. Fui o último habitante aqui desta aldeia, foi esta última casa a ser despovoada, portanto, em 1972. No fim de 72, saímos daqui. Bem, isto aqui, a atividade principal era a agricultura, era tratar dos terrenos, e tínhamos aqui a pastorícia, que esta aldeia tínhamos aqui uma pastorícia muito jeitosa, tínhamos uma área grande de pastagem, e aqui as pessoas, era o seu principal rendimento, era um rebanho de gado, coisa que havia casas, tinham aqui mais 100 cabras. Ora vamos, tínhamos as terras, tínhamos a agricultura, tínhamos mel, era aqui uma zona onde tínhamos razoavelmente uma quantidadezinha de mel por habitante, e castanha, isto também era muito forte em castanha, tínhamos aqui muita castanha, que nessa altura vendia-se muita castanha verde e secava-se, usava-se secar as castanhas para depois se comer nos tempos de grande inverno, que mal se podia tratar do gado e ir às hortas, às terras, e por vezes nociar as hortas, cozia-se a castanha seca, que era um prato maravilhoso também. Por volta de 1950, tinha eu 10 anos, todos os homens, na idade aí dos 20, no fim da tropa, vamos, até aos 40 anos, houve ali uma altura que emigrou tudo. Foram para o Brasil, para Lisboa foi só um. E foi tudo na altura para o Brasil. Estas aldeias aqui, porque é um conjunto aqui de duas aldeias, foram-se embora aí nada menos aí 10 a 15 homens, que deixaram cá os seus filhos na altura, e dentro de poucos anos mandaram-nos ir para o Brasil também.
Supõe-se que a palavra do pastor não precisa destas modernices para chegar aos ouvidos do rebanho. Porque, a precisar, estarão estas cornetas necessitadas de um milagre. Falando-se em milagres, disse-nos um velho romeiro que, durante todo o dia, eles aconteceriam. O padre dava a missa e os concertineiros, intermediários do divino, iriam pôr os mancos a bailar e os tristes a sorrir. Esta é a romaria do Santo António da Neve. É sabido que em muitos atos de devoção, os cânticos forjados ao longo de gerações foram sendo substituídos por outros mais ligeiros. Alguém terá achado que a inspiração popular não era adequada e pôs no seu lugar o resultado do trabalho de funcionários da Igreja. Já há 30 anos, em Povo que Canta, Michel Jacomete e Alfredo Tropa ouviam a queixa de uma mulher. O canto de Natal da sua aldeia tinha sido substituído por outro, distribuído pelas terras todas. É que o povo até obedece aos decretos, mas parece não gostar que lhe desarrumem os sinais da fé. Esta festa, há 40 e 50 anos, não tinha comparação para o que é hoje. O povo vinha tudo a pé, com os seus farnéis às costas, o garrafão de vinho, e chegava-se aqui, ouvia-se a missa, logo pela manhã, havia procissão, e depois passava-se toda a tarde com bailes. Era esta relva que aqui há em volta da capela, havia muitos bailes, dezenas de bailes. E havia aqui bailes até o anoitecerem. Passados anos, isto começou-se a modificar um pouco, e também com o começo, que eu bem me recordo, da guerrilha que tivemos em África, começou a perder muito povo, e os bailes começaram a diminuir, visto haver muitos familiares lá envolvidos na guerra. Havia outras pessoas que não vinham e isto modificou-se. Depois vieram as televisões que já começaram a tirar um pouco as festas aqui, principalmente desta região.
casado não vai ser grande sem amor. Por isso casado não vai ser grande sem amor. A festa aqui de Santo Antônio da Neve era o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, mesmo dia de Santo Antônio. No tempo em que o povo era tudo praticamente rural, fazia-se no dia 13, fosse que dia da semana fosse. Quando, depois decorridos anos depois, a festa foi mudada para o domingo a seguir ao dia 13, visto muito pessoal trabalhar em fábricas e oficinas, já não era um pessoal tão agrícola como tinha sido, e de maneira que tem sido a seguir ao dia 13 de junho. Venha cedo com jantar. Oh, menina do almoço, venha cedo com jantar. A merenda que essas horas, a merenda que essas horas, à noite quero ciar. A merenda que essas horas, a merenda que essas horas, à noite quero ciar. E olha, ó senhora mãe, aquela menina
Não há